Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem, como sou. O Ney Matogrosso é considerado um símbolo de liberdade e um dos maiores nomes de todos os tempos da música nacional. Dentro e fora dos palcos, ele arranca olhares de admiração, encanto, choque e repulsa. Suas performances exalam uma liberdade agridoce e difícil de ser engolida por qualquer um. Com grandes doses de ousadia, sua arte bate de frente com conservadorismos, e sua carreira é repleta de teatralidade, sensualidade, erotismo e ressignificação. Em 1º de agosto de 2021, o cantor, compositor, intérprete e ícone da contracultura brasileira completou 80 anos. E para celebrar esta data, nada melhor do que entender a importância deste artista. Esta é a primeira temporada do podcast da Revista Aberta. Eu sou o Gustavo Ramos. Eu sou a Marina Lourenço. Ney de Souza Pereira nasceu em 1941, na cidade de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. Desde a infância, ele gostava de arte. Pintava, desenhava, cantava. O seu pai era militar e, sendo assim, ele sempre teve contato com muitos militares. Na adolescência, por exemplo, passou a viver com a família numa vilazinha militar, em Campo Grande. A relação do Ney com o pai sempre foi bem complexa. Durante sua juventude, os dois tiveram uma relação bem conturbada, principalmente pelo fato do pai ser muito autoritário e não lidar bem com a orientação sexual do filho, que é gay. E foi em meio a uma briga violenta que o Ney saiu de casa aos 17 anos. Ele passou a morar no Rio de Janeiro e a servir na aeronáutica. Aos fins de semana, cantava com amigos em cabarés, mas até então, tudo de maneira bem despretensiosa. Tempos depois, o Ney saiu da aeronáutica e ficou fazendo bicos em mais de uma cidade. Vez ou outra, participava de eventos como festivais, explorando mais o seu lado artístico. Mas a sua carreira só se firmaria mesmo em 73, quando foi convidado para ser vocalista de um grupo chamado Secos e Molhados, que era formado por João Ricardo e Gerson Conrad. O Ney topou um convite e, a partir daí, sua vida mudou completamente. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. Com apenas 2 álbuns, Os Secos e Molhados se tornou um sucesso nacional em pouco tempo. E para você ter uma ideia do nível de fama que estamos falando, o grupo ultrapassou na época o número de vendas do Roberto Carlos. Não é para qualquer um, né? Os artistas eram bem transgressores, usavam maquiagens bem carregadas e roupas nada convencionais, e o Ney ficou marcado pelas danças e performances extravagantes que fazia nos palcos. O verbo passeia na lua cheia. Em 74, Os Secos e Molhados chegou ao fim por desentendimentos financeiros. O Ney, então, investiu na carreira solo, levando consigo, é claro, a mesma energia disruptiva. E você já parou para pensar o que era ser disruptivo durante um regime militar? Em meio à ditadura, o ser disruptivo Ney Matogrosso era engraçado. A própria ditadura não sabia o que fazer com ele. Esse é o Júlio Maria, que lançou um livro biográfico sobre o cantor e conversou com a gente sobre essa lenda da música brasileira. Os discursos dos censores são muito confusos, né? Quando a gente lê o material deixado pela censura, colocando o Ney como um homem respeitável, como um artista de respeito, né? Um termo que eles usavam. Eles respeitavam o Ney Matogrosso artisticamente. Olha que curioso, os censores, né? Quer dizer, a ditadura é o seguinte: generais, né? Pessoas militares ali que tinham filhos, e filhos que ouviam o Vira. Se o meu filho está ouvindo um artista e se divertindo com aquilo, o Vira foi avassalador, dificilmente eu vou entendê-lo como um perigo à sociedade. Então, eu acredito que o Vira e os Secos e Molhados foram como um cavalo de Troia, né? Entrando nas famílias também dos militares. São homens, são pessoas que estavam ali, mas a gente não pode esquecer que são
pessoas da sociedade também, que ouviam e que tinham seus parentes e seus netos ouvindo o Vira. Né? O que fazer com esse ser que está cantando e trazendo a alegria do meu filho e do meu neto? Vou sumir com ele? Eu acho que isso deixou os ditadores malucos. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Em 78, um advogado enviou ao ministro da Justiça e ao presidente da República uma carta dizendo que no dia anterior teria sido exibido na TV, abre aspas, um infeliz rapaz de maneiras afeminadas, cuja triste e deplorável coreografia eivada de deboches e sandices despuradoras, fecha as aspas. Isso porque, durante a carreira solo, o Ney Matogrosso passou a fazer performances mais sexualizadas, o que não fazia até então nos Secos e Molhados, embora o grupo já fosse transgressor pro período. Muita gente confunde aquele homem dos Secos e Molhados dançando com roupas mínimas e com aquela maquiagem, muito evocando uma mata, muito evocando uma natureza, o ser da natureza, um animal mesmo no palco. Já na carreira solo, aí sim, o homem erotizado, né? Brincando e provocando a sua plateia e muitas vezes querendo transar com a sua plateia. O Ney olhava a plateia como um objeto sexual e tinha por ela um desejo sexual. Ele fala sobre isso. Então, ele vem e os temas atrelados à sexualidade, então, são muito confusos. Ney confunde todo mundo que, de certa forma, tinha ressalvas com relação a isso. Música é música, sexualidade é sexualidade. O Ney traz a sexualidade para a música, mistura tudo. Homem com H é gravado, né? E cria um rebuliço na música brasileira, na cabeça dos conservadores, também ouvintes. Mas com muito respeito ele consegue colocar a música, a sexualidade na música brasileira e falar de sexualidade não enquanto canta e não enquanto dá entrevistas, mas enquanto dança, enquanto vive. A vida do Ney é a prova da liberdade de gênero, né? Ele não, em momento algum, separa gêneros, como não separa gêneros nem musicais e nem sexuais. É muito interessante essa liberdade do Ney, essa falta de fronteiras que o Ney leva dentro dele mesmo. Acho que essa é uma grande importância dele para os temas da sexualidade, desde as décadas de 70 e 80 até hoje. Né? A gente está precisando rever esses temas o tempo todo, porque os ataques homofóbicos são cada vez maiores, infelizmente, né? Para escrever a biografia do Ney Matogrosso, o Júlio ficou pesquisando durante 5 anos. Ele vasculhou jornais antigos, leu e releu livros, investigou os antepassados do músico, viu entrevistas antigas e entrevistou quase 200 pessoas, incluindo o próprio Ney. Segundo Júlio, a principal importância do Ney para a música brasileira está na construção de suas canções, que mesclam gêneros como rock e baião, além de clássicos que tocavam nos anos 40 e 50. Ele diz ainda que o Ney tem uma ótima expressão nas suas performances. Eu posso resumir um pouco do sentimento que eu tenho por ele, de admiração, vendo como ele se relaciona com a palavra. E aí eu digo, o artista e a palavra, né? Como que a palavra é interpretada pelo Ney quando canta. Você entende tudo que ele diz, mas mais do que uma interpretação fonética, uma interpretação emocional, absolutamente precisa de tudo que ele faz, né? E a palavra dita. Né? Quando o Ney fala algo com você e você fala com o Ney, vocês combinam alguma coisa, você percebe que ele cumpre. Muitas das expressões artísticas usadas e abusadas pelo Ney estão diretamente atreladas com a sua infância e juventude. Por exemplo, alguns dos figurinos têm uma estética florestal e animalesca. Coincidência ou não, o Ney viveu em muitas regiões de mata, em casas que tinham muitos bichos e árvores. O Ney ele vem para o palco trazendo aquela bagagem que ele traz da mata em que ele vive, em Campo Grande, e depois da liberdade que ele tem numa infância vivida no Rio de Janeiro, né? E na volta ao Mato Grosso, ele continua tendo muito mais intimidade com as árvores, com os animais do quintal de sua casa, o grande quintal de sua casa, do que com pessoas, né? Que ele acha muito chato, inclusive. Atuando de cambistas. Mas aí, talvez você esteja se perguntando,
O que inspirou então o lado erótico e andrógeno das performances do Ney? Bom, a verdade é que o Ney nunca sexualizou suas apresentações de forma totalmente consciente, ou pelo menos é o que ele demonstra publicamente. É importante ter em mente que quando o Ney sobe ao palco, ele não está ali necessariamente levantando uma bandeira de afirmação. Mas, ao mesmo tempo, é inegável que a maioria de suas performances vão na contramão de conceitos como a heteronormatividade, o sexismo e o puritanismo. Se até nos dias de hoje, muita gente fica espantada quando artistas cutucam normas sexuais e de gênero, você já imaginou como deveria ser isso nas décadas passadas? Pois é, a cultura do Brasil e do mundo eram outras. Os contextos sociais, políticos e econômicos eram outros. E é óbvio que tudo isso influencia nas expressões artísticas e no recebimento do público. Durante as décadas de 60, 70 e 80, o mundo, e sobretudo o mundo ocidental, viveu diversos movimentos culturais que propunham uma série de inquietações, questionamentos e mudanças. Tudo isso graças à contracultura, que por essência é uma ruptura das normas e padrões vigentes culturalmente. A juventude foi o grande protagonista da contracultura e tinha um estilo essencialmente rebelde. Nos anos 60, por exemplo, os hippies se tornaram um símbolo da luta contra o autoritarismo e a favor da liberdade individual. Já nos anos 70, o movimento punk passou a questionar a lógica capitalista e globalizada, algo que também seria incorporado pelos grunges na década posterior. Um dos maiores nomes dos anos 70 é o David Bowie, que fazia parte do chamado glam rock, um subgênero musical marcado por roupas extravagantes, androginia, futurismo e performances teatrais. E aí, você lembrou de mais alguém assim? Assim como o Bowie, o Ney Matogrosso e os Secos e Molhados incorporaram bastante a estética do glam rock, mas é claro, com boas doses de brasilidade. Em meio à censura e autoritarismo da ditadura militar, a contracultura brasileira foi marcada por movimentos que gritaram por liberdade e enalteceram as terras nacionais. O mais conhecido deles é o tropicalismo, que era repleto de antropofagia e inovações estéticas radicais, além de misturar vários elementos tradicionais da cultura do Brasil. Mesclando ideais tropicalistas com o glam rock, o Ney Matogrosso veio à tona em meio a uma geração de artistas como os Dizzy Croquettes, os Novos Baianos, a Rita Lee e muitos outros que se jogaram em performances libertárias ou erotizadas. Quando a gente fala de uma liberalização sexual, a gente está pensando num conjunto amplo de transformações. Essa voz é a do Rodolfo Godoy, que publicou em 2018 uma dissertação de mestrado com o tema Ney Matogrosso, liberalização sexual, performance artística e disputas simbólicas. A minha argumentação, a partir dessa pesquisa e desse debruçamento histórico, é de que os movimentos culturais e artísticos, eles se apresentam primeiro, eles são a ponta da lança dessa transformação social. São eles que inquietam a sociedade para o que está acontecendo. Dizem que sou louco por pensar assim. É possível identificar dois elementos marcantes na produção performática do Ney. Um deles é o irônico e o outro é o erótico. Mas calma, o Rodolfo vai explicar melhor. Quando a gente fala das dimensões do irônico, do riso, do jocoso, para mim elas são fundamentais para pensar os lugares da contracultura e da contestação às formas de poder. Ou seja, quando a gente olha para a história do humor na humanidade e no mundo ocidental como um todo, a gente vai perceber que o humor, o riso, o escárnio, o deboche foram sistematicamente usados como forma de contestação dos regimes de poder, das formas autoritárias, das normatizações como um todo. E o Ney Matogrosso, na sua performance cênica, nas suas ações artísticas, traz esses dois elementos, tanto o irônico como o erótico, contestando, ridicularizando, debochando das formas estagnadas de poder, especialmente no momento ditatorial no Brasil. O Rodolfo fez uma comparação muito interessante.
Para ele, as performances e canções, intérpretes e autorais do Ney Matogrosso, assim como a arte no geral, funcionam como um cavalo de Troia. Um grande e extraordinário presente que carrega consigo um poder disruptivo e avassalador. Eu acho que o campo artístico e a performance do Ney Matogrosso carregam um pouco disso. A partir desse lugar que é erotizado, né, que é risível, a arte do Ney Matogrosso conseguiu se expandir, né, e se espalhar por diversos territórios morais, especialmente da ditadura brasileira. Então esteve presente ali, né, nas casas da população brasileira como se fosse algo apenas para o entretenimento, mas que carregava nas suas dimensões simbólicas, performativas e corporais uma série de contestações muito profundas sobre o que é corpo, o que é gênero, o que é homem ou mulher, o que é sexualidade, desestabilizando essas bases morais. De vez em quando eu ouvia a mãe dizer: ai meu Deus, como eu queria que esse cabra fosse homem. O Ney Matogrosso era para os militares uma figura incômoda. Ele visivelmente não estava dentro de valores cristãos, mas ao mesmo tempo não segurava uma bandeira que pedia o fim da ditadura militar, nem incitava diretamente protestos ou algo do tipo. Aliás, ele era duramente criticado por militantes e movimentos de esquerda justamente por isso. O Ney Matogrosso ficava na dele, mas o estar na dele era exigir a liberdade, o que é uma ideia para lá de subversiva no regime militar. Seus shows tinham faixas etárias que foram aumentando com o tempo. Ele vivia recebendo recados espinhosos sobre suas performances, mas nunca mudou a postura. Pelo contrário, conforme percebia que estava incomodando alguns setores da sociedade, sentia mais necessidade de extravasar e cutucar os conservadores. O Ney Matogrosso sempre diz que ele agia como se ela não houvera, né? Agia como se a censura não existisse. Tudo que o Ney queria era performar sua arte livremente, brincando com tudo aquilo que estava fora da caixinha conservadora dos bons costumes. Ele subia ao palco pregando que queria e podia ser o que quisesse, independente de seu corpo, origem e vontades alheias. Somos o que somos, inclassificáveis, inclassificáveis. Somos o que somos, somos o que somos, inclassificáveis, inclassificáveis. Qualquer um que for a um show do Ney Matogrosso vai encontrar lá uma diversidade de pessoas. E a sua produção foi assim ao longo de toda a vida. Entreteu desde o norte até o sul, as diferentes classes sociais, nas diferentes cores, nas diferentes localidades, nas diferentes idades também, mas em especial para a comunidade LGBT, elas trazem um espaço de possibilidade de identificação e de comunhão, porque a mídia, né, e os veículos de comunicação vão ser muito importantes para as pessoas LGBTs. Nós, pessoas LGBTs, não nos organizamos territorialmente, a gente não tem uma religião em comum, nem compartilhamos uma visão política, nem temos uma filiação consanguínea. Então, diferente de outras formas de minorias políticas ou sociais, são os meios de comunicação e a produção cultural que vão possibilitar essa conexão. Então, o Ney Matogrosso, ele apareceu ali para vários homens homossexuais e bissexuais nos anos 70 e 80 como uma possibilidade de identificação, de contestação e de existência. Vejo uma trilha clara pro meu Brasil, apesar da dor. Vertigem visionária que não carece de seguidor. Essa música que ouvimos agora é Nu com a Minha Música, e faz parte do novo álbum do Ney, lançado em 2 partes entre agosto e novembro de 2021. Se você ficou interessado em saber mais sobre a dissertação de mestrado do Rodolfo Godoy e do livro biográfico publicado pelo Júlio Maria, a gente colocou mais informações dessas publicações na descrição desse episódio, que também conta com o nome de cada canção tocada aqui. Esse é o podcast da Revista Aberta. Acesse nosso site e confira as nossas reportagens. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Eu sou o Gustavo Ramos. Eu sou a Marina Lourenço e a edição deste programa é minha. A gente espera que você tenha gostado e nos vemos em breve. Um beijo. Até logo!